Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Mais uma vez é um prazer entrar no lar de todos aqueles que nos permitem fazê-lo. Perfeito. E nós estamos assim tendo essa grande graça de mergulharmos, não? De fazermos essa incursão na Sagrada Escritura. Está bem. Diácono, nós tínhamos parado na semana passada em Paulo, em Éfeso, não é verdade? Onde ele trabalhou quase 3 anos. Sim. Quase 3 anos de evangelização. Éfeso se tornou uma cidade importante mais tarde, não só para Roma, já o era para Roma, era a 3ª cidade mais populosa do Império, depois de Roma e Alexandria, a primeira da Ásia. Mas mais tarde, ela recebeu uma carta atribuída a Paulo, a famosa carta aos Efésios. Ela foi conhecida de Inácio de Antioquia. Portanto, Éfeso mantém uma forte base dentro da Sagrada Escritura. E também a ela se refere o autor do Apocalipse, no seu centenário, nas famosas 7 cartas. Uma das cartas é ao anjo da igreja de Éfeso. Bem, nós já sabemos, eu já disse, Paulo ali transcorreu quase 3 anos evangelizando, mas lamentavelmente, a respeito desta evangelização, nós não sabemos absolutamente nada, porque Lucas só nos oferece um versículo ou 2, só. E se detém sobre episódios que vieram antes e um último episódio, o senhor veja aí o caso dos ourives, que aconteceu na sequência, ou melhor, durante a estada de Paulo em Éfeso. É o famoso capítulo 19 dos Atos dos Apóstolos. O panorama é o seguinte: havia lá um famoso templo dedicado a Artemis, a famosa Diana dos Efésios. Diana seria a terminologia grega. Um templo de uma deusa, um templo que continha a sua estátua, que se acreditava teria caído do céu. Era considerado esse templo uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E havia peregrinos, clientes, visitantes e, naturalmente, podemos imaginar um comércio inteirinho, mais ou menos relacionado com esse templo e com essa deusa. Havia ourives que fabricavam pequenos templos de ouro, de prata ou de bronze, imitando o templo. Mais ou menos como acontece nos nossos grandes santuários. Por exemplo, quem vai a Aparecida do Norte também vê um comércio imenso, não é? Relacionado com Nossa Senhora Aparecida. Para que o telespectador tenha uma ideia de que essas coisas não são apenas do passado. Acontecem e se repetem em todas as épocas e no presente também. Quem vai a Lourdes, a mesma coisa, quem vai a Fátima. Bem, o problema lá é que a pregação de Paulo parece que suscitou um eco grande, e não apenas estratos mais baixos da sociedade se convertiam, mas estratos também mais elevados. E com a famosa repercussão daquele exorcismo mal sucedido de filhos de um judeu,
a fama exorcista de Paulo aumentou enormemente. Certos ourives, comandados, capitaneados por um certo Demétrio, se sentiram ameaçados. Se uma maioria, ou se pelo menos uma franja consistente da sociedade vai atrás de Paulo, abjura o paganismo e, portanto, a idolatria, não mais quer saber de nada com Artemis, com Diana, os nossos negócios vão abaixo. Vão fracassar. Exatamente. É a leitura do que acontece hoje, reproduzida no passado. E isso não podemos permitir. Afinal de contas, é o nosso ganha-pão, é o nosso lucro que está sendo posto em xeque e em perigo. Pois bem, reuniu a classe. Hoje nós diríamos o sindicato, não é? E promoveu tumulto na cidade. Amotinaram a cidade, os efésios, e os jogaram contra os judeus, porque os cristãos não estavam ainda distintos dos judeus. E a pagar a culpa, a pagar o pato aí, foram os judeus. Bem, o tumulto foi enorme, houve uma agitação terrível, mas é bom ler o texto para que o telespectador, quem sabe, possa escutá-lo. Leia com atenção e claro, por favor. Você pode até tomar sua Bíblia, no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos. Eu vou ler a partir do versículo 21. Concluídas essas coisas, Paulo resolveu ir a Jerusalém, depois de atravessar a Macedônia e a Caia. Depois de eu ter estado lá, disse ele, é necessário que veja também Roma. Enviou a Macedônia 2 dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto, mas ele mesmo se demorou ainda por algum tempo na Ásia. É o caso dos ourives aqui? É, do mundo dos ourives. Continuando o versículo 23. Sim, sim. Por esse tempo ocorreu um grande alvoroço a respeito do Evangelho. Um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata templozinhos de Artemis, dava muito a ganhar aos artífices. Convocou-os, juntamente com os demais operários do mesmo ramo, e disse: conheceis o lucro que nos resulta desta indústria. Ora, estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas quase em toda a Ásia, esse Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, dizendo que não são deuses os ídolos que são feitos por mãos de homens. Daí, não somente há perigo de que essa nossa corporação caia em descrédito, como também que o templo da grande Artemis seja desconsiderado e até mesmo seja despojada de sua majestade, aquela que toda a Ásia e o mundo inteiro adoram. Essas palavras encheram-nos de ira e puseram-se a gritar: viva a Artemis dos Efésios! A cidade alvoroçou-se e todos correram ao teatro, levando consigo Caio e Aristarco, macedônios e companheiros de Paulo. Paulo queria apresentar-se ao povo, mas os discípulos não deixaram. Até alguns dos asiarcas, que eram seus amigos, enviaram-lhe recado, pedindo que não se aventurasse a ir ao teatro. Por prudência, claro. Todos gritavam ao mesmo tempo. A assembleia era uma grande confusão, e a maioria nem sabia porque se achavam ali reunidos. Então fizeram sair do meio da turba Alexandre, que os judeus empurravam para a frente.
Alexandre, fazendo sinal com a mão, queria dar satisfação ao povo. Pensaram que fosse o tumulto causado por judeus. Porque Mas- os judeus também não aceitavam a idolatria. Tá certo. Mas quando perceberam que ele era judeu, todos a uma voz gritaram pelo espaço de quase 2 horas: Viva Artemis dos Efésios! Então o escrivão da cidade veio para apaziguar a multidão e disse: Efésios, que homem há que não saiba que a cidade de Éfeso cultua a grande Artemis e que a sua estátua caiu dos céus? Se isso é incontestável, convém que vos sossegueis e nada façais inconsideradamente. Estes homens que aqui trouxestes não são sacrílegos nem blasfemadores da vossa deusa, mas se Demétrio e os outros artífices têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e aí estão os magistrados. Institua-se um processo contra eles. Se tendes reclamação a fazer, a Assembleia Legal decidirá. Do que se deu hoje, até corrermos risco de sermos acusados de rebelião, porque não há motivo algum que nos permita justificar este concurso. A essas palavras, dissolveu-se a aglomeração. Bem, nós temos que fazer o intervalo, voltamos para fazer considerações a respeito do texto lido. No segundo bloco, o senhor acabou de ler para o telespectador o texto que nos interessava. É um texto fascinante, não é? Cheio de pormenores, detalhes. Agora, a respeito dos 3 anos, é tudo que nós sabemos. Acredito eu que Lucas não tivesse ou não dispusesse de material sobre a estada de Paulo em Éfeso. Tudo o que ele sabia era isso aí. Um pormenor escrito com muitos detalhes e nada mais. Agora, existe uma questão delicada. Paulo transcorreu ali quase 3 anos. E na segunda carta aos Coríntios, no início da segunda carta aos Coríntios, ele fala de uma enorme tribulação que passou na Ásia. Fala de prisão e de tal monta foi essa tribulação que chegou a desesperar da própria vida e teve que lutar com as feras. Bem, deixemos a hipérbole de lado. Que significa isto? Lucas não fala uma palavra sobre uma eventual prisão de Paulo e uma incerteza sua de como iria sair dali e se é que iria sair dali. Existem algumas cartas que são consideradas como cartas da prisão. A carta a Filémon, a carta aos Filipenses e a carta aos Efésios, que, embora um tanto contestada, pode ao menos ter sido do conhecimento de Paulo, escrita por algum discípulo ou uma pessoa de sua esquadra e de sua companhia. O fato é que, embora Paulo mencione essa altíssima tribulação, esse peso, esse cárcere, Lucas não nos diz uma palavra. Sequer nos diz que foi em Éfeso. Portanto, tudo o que nós podemos dizer é que talvez Paulo, ou provavelmente Paulo, tenha transcorrido algum tempo numa prisão efesina e em condições físicas lamentáveis, em condições físicas precárias. Se quisermos dar corpo ao que ele disse na carta segunda
aos coríntios, uma grandíssima tribulação na Ásia, a ponto de desesperarmos da própria vida. É tudo o que sabemos, o que podemos dizer da permanência desses 3 anos, mas certamente de um apostolado muito fecundo que ele realizou nessa região da Ásia. A segunda parte, a segunda fase da missão Egeia, agora no Egeu, no mar Egeu Oriental, não mais na Europa, mas na Ásia. E agora, sempre segundo os Atos, Paulo vai deixar Éfeso e não volta mais a Éfeso. Mas de Éfeso, além das cartas da prisão, se realmente esteve algum tempo numa prisão e em situações delicadas, se bem que é difícil compor, não é? Que numa prisão severa ele tivesse ocasião de escrever cartas. São duas coisas que não batem bem, não é verdade? Se a prisão fosse branda, uma espécie de prisão domiciliar, como foi em Roma, aí se poderia entender que ele escrevesse cartas. E por isso mesmo, há quem diga que essas cartas da prisão não sejam de uma prisão efesina, mas de uma prisão romana. Fato é, no entanto, que Paulo, antes de chegar em Roma, afirma ter subido uma altíssima tribulação. Embora use palavras assim muito genéricas, incapazes de nos levar a conclusões mais concretas. De qualquer maneira, em Éfeso, durante esses 3 anos, mais ou menos, escreveu as suas cartas a Corinto. A correspondência de Paulo com Corinto foi grande e volumosa. Nós só temos, acredito eu, a metade. Deve ter havido uma carta, vamos chamá-la carta A, anterior à primeira aos Coríntios, a nossa primeira aos Coríntios, porque ele se refere na primeira aos Coríntios, no capítulo 5, a um escrito anterior. Esse é o indício? Esse é o indício de que houve uma carta anterior à primeira aos Coríntios, que, para clareza didática, chamamos, ou vamos chamá-la, carta A. Depois veio a segunda correspondência, que é a nossa atual primeira aos Coríntios. Na segunda aos Coríntios, ele se refere a uma outra carta escrita no meio de muitas lágrimas, muito sofrimento e muita aflição. Provavelmente uma carta bem menor, bem mais breve, a famosa, conhecida famosamente como Carta das Lágrimas, que não chegou também até nós. Portanto, está vendo que parte da correspondência de Paulo com Corinto desapareceu. Que pena. E a segunda aos Coríntios faz menção, não da primeira, mas faz menção da terceira perdida, a Carta das Lágrimas. Bem, de toda essa correspondência, nós só temos a primeira e a segunda que é um quebra-cabeça nas mãos dos exegetas. Mas é melhor não nos anteciparmos muito e irmos para a primeira. Introdutoriamente, eu quero dizer que o gênero epistolário era a única maneira na antiguidade de unir as comunidades fundadas com o seu fundador, com o seu pai, no caso, com Paulo. Emissários que atravessavam o Egeu de ponta a ponta se encarregavam de carregar estas cartas, que não eram lidas como nós lemos hoje, cada um lê a sua carta
a sua correspondência, mas devia ser uma cópia só, escrita à mão ou por ele, ou ditada por ele a um secretário e lida em voz alta na Assembleia reunida. Mais tarde, acredito que se fizeram outras cópias e assim se multiplicaram as cópias da correspondência de Paulo com Corinto. A respeito desta correspondência, e fiquemos hoje no genérico, nós ainda devemos dizer que, graças a ela, nós conhecemos de maneira muito concreta uma comunidade cristã do primeiro século como nenhuma outra. Nenhuma outra comunidade cristã do primeiro século foi tão conhecida, foi tão concreta e palpável como a comunidade de Corinto, no sul da Grécia, na península do Peloponeso, onde ele esteve durante 1 ano e meio. Graças a essa correspondência, nós sabemos o que foi ou o que era uma comunidade cristã paulina ou fundada por Paulo. É pena que as outras cartas foram perdidas, a carta A e a terceira, a carta das lágrimas. De qualquer maneira, ainda que elas fossem encontradas hoje e se certificasse da sua autenticidade, elas não seriam consideradas canônicas, inspiradas, porque o critério usado pelo Concílio de Trento não se aplicaria a elas. O Concílio de Trento, quando no século XVI fechou o cânon e determinou os livros, se baseou no uso multissecular que deles fizeram as igrejas todas. E essas cartas não entrariam nesse cânon, nesta perspectiva de Trento, portanto, ainda que elas fossem encontradas, elas não entrariam mais para o cânon das escrituras inspiradas. Ainda que se chegasse à conclusão certa que tivesse sido escrita pela própria mão de Paulo. Mas aí me ocorre uma pergunta. Elas não aparecem nem sequer como apócrifos? Não. Não. Elas se perderam. Se perderam. Elas se perderam. A carta A nós não sabemos por quê. A carta das lágrimas talvez se tenha perdido porque foi uma carta muito chocante. Deve ter sido uma carta breve, muito chocante, a respeito de acusações e de defesas, sabe? Com Paulo muito irritado e muito abalado, e não devem ter feito um grande esforço para conservar uma correspondência assim. Se reconheceram, se arrependeram os coríntios do mal que ocasionaram a Paulo, mas, acho eu, não tinham interesse em conservar uma carta assim tão forte. E por isso não houve cópias. O nosso tempo está encerrado por hoje. Passa muito rápido? Passa rápido, mas em todo caso foi instrutivo, não é? Muito obrigado pela audiência. Estamos no tempo da Quaresma, um tempo propício para se escutar, ouvir e aprofundar a palavra de Deus, e voltaremos na próxima semana, se Deus quiser. Até o próximo domingo, com a graça de Deus.